Seu despertar. Advocacia autoral. Cheguei! Você tá bem nessa? Tá bem? Muito bem. Fernanda, você vai começar a falar sobre advocacia autoral. Sim, porque eu defendo a ideia de que você precisa encontrar a sua autoralidade para desenvolver a nova advocacia. A advocacia está em ebulição, está em evolução, em transformação. Se você não despertar para isso nesse momento, as coisas podem tender a ter um mercado mais massificado, um mercado mais difícil para você, né? A prospecção de clientes vai ser mais temerosa, a gestão financeira vai ser mais temerosa. Por quê? Porque você não se reconhece no movimento da sua própria advocacia, da sua própria carreira. E essa semana que a gente vai passar juntas é justamente para a gente desenvolver essa questão, tudo bem, Anne? Para a gente desenvolver essa questão autoral. Como eu faço para encontrar a minha autoralidade e começar 2021 assim, sabe? Uma transformação efetiva, numa transformação real. Isso que a gente vai fazer a partir de agora, e é por isso que eu preciso da sua máxima atenção. Primeiro, convida os amigos, né? Usa esse aviãozinho aqui, convida os amigos. Se você tá me vendo no replay, seja bem-vindo, mas cuidado, hein? Por que tá vendo só no replay? Qual que é o interesse de ver só no replay? Se faltou tempo no momento exato, ok, mas se for só para copiar estratégias, cuidado, porque o universo devolve, tá bom? Então, para de ficar querendo sugar dos outros o que você não consegue desenvolver. Vem aqui comigo e vamos juntos elaborar alguma coisa que seja melhor para nós duas, tá bom? Para nós todos. Olha só que legal. Falando sobre isso, essas tendências, a gente tem aqui: levanta lentamente e esquece. Há primeiro em todos um alívio e depois o princípio da morte da tua memória. Depois a conversa cotidiana e a vida de todos os dias retoma o seu dia. Quando faz anos que nascestes, quando faz anos que morrestes, mais nada, 2 vezes no ano que pensam em ti. Olha, o que isso quer dizer? A gente está falando de Fernando Pessoa, tá, gente? Quando a gente traz Fernando Pessoa para uma live, né, como essa, de disruptiva, né, de descobrir a nossa autoralidade, a gente está falando justamente o seguinte: atenção, atenção, você pode se refazer, se reconstruir a qualquer momento. Então, tudo o que passou nesse 2020 ou até 2020, quem você foi até ontem, não precisa determinar quem você vai ser amanhã. Quem você foi até ontem, não importa a sua idade, não precisa determinar quem você vai ser amanhã. Por que eu tô falando isso? Porque este é o momento em que se abre o portal de possibilidades para você se redescobrir no movimento da sua vida e desenvolver a sua autoralidade com consciência. Até então a gente vivia, dizem os filósofos, os espiritualistas, né? As pessoas mais evoluídas, dizem que até então a gente vivia adormecido. O nosso nível de consciência era reativo. Então a gente ia reagindo ao que as pessoas ou a sociedade ou o nosso entorno trazia pra gente. Hoje na advocacia, essa reatividade ela é de um delay muito grande e muito perigoso. Por quê? Porque enquanto você está reagindo, tem o seu colega ali fazendo.
E ele está rompendo as barreiras, ele está sendo pioneiro. Ele está desbravando mercados, desbravando projetos, ele está se moldando conforme ele se movimenta. Eu não conheço ninguém, e quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, tá? Eu não conheço ninguém que tenha se perfeito na vida, que tenha se concretizado na vida, crescido na vida, se desenvolvido na vida, sem levantar e fazer, sem levantar e propor. Fernanda, mas Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi andando, fazendo o que ele queria. Qual era o movimento dele? Era levar o bem à humanidade. Ah, mas tem Mahatma Gandhi. Ele foi andando, fazendo o movimento que ele queria. Ele externava o que ele queria, ele falava do jeito que ele queria e ele objetivava aquilo que ele queria para o mundo. E ele plantava as sementes. 2021 vai começar daqui, hoje é dia 14, daqui 6 dias, 7 dias, não, faz as contas aí, vai, daqui 16 dias a gente começa o ano de 2021, uau, quando a gente para mensurar quanto tempo falta, né, para chegar em 2021, a gente fala, uau, não dá para fazer mais nada, mas aí você para e pensa que essa mudança de calendário é uma mudança convencional, é uma convenção social. Você não precisa se prender a janeiro para começar a fazer alguma coisa. Assim como hoje, por exemplo, segunda-feira, é o Dia Mundial do Recomeço. Segunda-feira é o Dia Mundial do Recomeço. Ou seja, segunda eu começo aquela ginástica, segunda eu começo aquela dieta, segunda eu começo aquela leitura. Por que você não pode começar na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Por quê? Né? E hoje que estamos na segunda, por que a gente não começa efetivamente hoje? Porque uma vez na vida a gente não cumpre a nossa palavra com nós mesmos. Tem que ter uma pausa dramática para você raciocinar. Porque uma vez na vida você não cumpre a sua palavra com você mesma. No sentido de que o que eu quero para mim? O que verdadeiramente eu quero para mim, né? A Lucinha tá aqui, ela é avó, por exemplo. É bisa, né? Bisavó. Gente, uma bisavó, ela tem tanto dos outros na intenção de ajudar, de colaborar, de ser aceita, de ser amada, de pertencer. Ela tem tanto dos outros nela. Será que ela se reconhece no movimento da vida dela? Será que ela sabe o que ela efetivamente gosta ou não gosta? Será? Na semana passada eu dei o exemplo que assim, você a vida inteira chega na sorveteria e fala, quero sorvete de chocolate. Por quê? Porque seu filho tem a mania de acabar o sorvete dele rápido para querer pegar o seu depois e ele só gosta de chocolate. Então você criou esse hábito do seu filho, dele é bonitinho, né? Quando tem 1 ano, 2 anos, 5 anos é bonitinho, dele acabar logo dele e querer roubar o seu. Mas aí eu te pergunto, será que o seu sabor favorito é mesmo chocolate? Será? A gente pode adaptar nosso paladar no momento que nós quisermos, tá? Então, eu que era doceira a vida inteira, sempre amei, sempre fui formiga, né? Sempre amei doce. Hoje eu prefiro salgado. Eu posso mudar, você pode mudar. Quando você quiser, no tempo que você quiser. Não há regra que diga que você tem que ser a mesma coisa, a mesma pessoa a vida inteira. Não há. Não há. Mas, todavia, já vista, eu preciso que você esteja consciente para que essa mudança possa acontecer efetivamente. Tá? E para que haja consciência, a gente vai falar sobre o despertar de você, sobre como você faz para efetivamente despertar aquilo que você quer desenvolver, aquilo que você quer elaborar na sua própria vida. E aí, olha só que interessante, quando você vai despertar o eu, despertar quem você é, você precisa entender assim, qual é a semente que eu coloquei na minha vida? Qual foi a semente que eu coloquei na minha vida até agora? Fernanda, como assim semente? Sim. Quando você é o que você é ou faz o que você faz, você está plantando sementes. Exemplo, tem
Deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas anotações. Tem uma ordem, tem um princípio universal que ele fala do princípio da coerência, o princípio da correspondência. Nesse princípio da correspondência, é aquela coerência que eu falo que o cérebro busca o tempo inteiro. Você é um gestor do seu escritório de advocacia, é um líder. Aí você quer buscar que as pessoas façam o que você está mandando. Fernanda, mas elas são pagas para fazer o que eu estou mandando. Sim, mas as pessoas têm reações e ações individuais, elas têm livre-arbítrio. E hoje se trabalha muito a questão da gestão de carreira, ou seja, o empoderamento do colaborador, do funcionário em relação à carreira que ele vai assumir. Então se trabalha muito essa questão da gestão de carreira, tá? Então o que a gente está falando aqui? Que se você, por exemplo, é uma pessoa desorganizada na sua casa, na sua vida privada, na sua vida pessoal, como é que você quer cobrar de mim que eu seja organizada aqui no escritório? Se o rastro que você traz de desorganização da sua casa, dá para ver na sua mesa. Dá para ver no cumprimento dos seus compromissos. Dá para ver no cumprimento do seu trabalho. Certa vez eu estava organizando um evento e eu convidei uma pessoa que é renome no mercado. E essa pessoa que é renome no mercado, ela, acho que foi em 2004, 2005, alguma coisa assim. Essa pessoa que é renome no mercado, ela ia fazer uma palestra e eu pedi um vídeo para ela. Assim como eu sempre peço para todos os palestrantes, eu acho que o vídeo faz diferença na hora que você chama para fazer a gravação. E era um vídeo assim, de, né, convite, um vídeo convite. Então, no máximo 50 segundos, que é para caber nos stories, né? Então, máximo 50 segundos. A pessoa me mandou um áudio de 1 minuto e meio para justificar que não ia fazer o vídeo naquele momento, porque ela estava em viagem e quando ela retornasse na semana seguinte, ela faria o vídeo. E ela ainda disse, mas o vídeo não é tão importante assim. Peraí, o vídeo é uma ideia do meu projeto, no qual eu te fiz um convite que você poderia ter declinado, não declinou, aceitou vir participar do meu projeto e quer ditar as regras do meu projeto, e depois vem falar que trabalha com liderança. Mas que tipo de líder é esse que não sabe respeitar a hierarquia? Que não sabe respeitar a liderança dos outros? Isso é uma falta de respeito, uma falta de congruência. Não é uma falta de congruência? Pensa comigo. Eu sou líder, eu mando. Aí quando eu estou liderada, eu acho que eu mando também mais. Eu respondi. Nesse 1 minuto e meio de justificativa, você não poderia ter pegado uma parede branca e gravado o meu vídeo de 30 segundos? Só respondi isso. E aí fica aquele silêncio, né? Fica aquele silêncio e aquele mal-estar. E depois a gente vai perceber e falar, caramba, o que aconteceu, né? O que acontece? A pessoa, ela é líder, né? Se diz líder, mas quando ela está liderada, ela não consegue seguir as regras. Então ela não tem coerência naquilo que ela está propondo. Então, muito provavelmente, isso vai se replicar com os liderados subordinados dela. Por que vai se replicar? Porque quando ela estiver ali comandando, direcionando, ela vai usar muito o impositivo. E hoje não é tempo mais de chefia, de cacique, né? É até pecado falar de cacique, porque o cacique ele orienta, né? Ele não manda. Hoje não é tempo de chefe, hoje é tempo de liderança. Então você tem que ter essa coerência e ver como é sutil, né? Veja só como é sutil. Num exemplo básico, bobinho, desses que a gente tem no dia a dia, você percebe o estilo de comportamento daquela pessoa. Vale a pena ter uma pessoa insubordinada perto de você? De verdade, não. E aí fica a dica de gestão de pessoas para você.
Se você tem uma pessoa insubordinada ao seu lado, sabe o que acontece? Você vai minar a sua disponibilidade, a sua disposição para trabalhar. Eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? Eu já tive pessoas maravilhosas ao meu lado que eram insubordinadas. Mas não insubordinada porque, Fernanda, porque tem dois tipos de insubordinados, né? Que a gente pode falar assim, porque a própria palavra insubordinada já diz a conotação correta que a gente tem. Mas vamos usar, né, que sejam dois tipos. Insubordinado no sentido... Tem dois tipos de insubordinado nesse exemplo que eu vou trazer. Insubordinado no sentido de, olha... Fernanda, eu tava raciocinando aqui e que tal se a gente fizer assim? Ou Fernanda, você quer que eu faça assim? Mas por que é assim? Aquele insubordinado que precisa de uma explicação, não tem problema, a gente explica, ele é até bom porque ele faz com que a gente molde, né? Reformule o nosso jeito de gerir, isso é bom. Agora, aquele insubordinado que, tá, eu vou fazer e te enrola e não faz, ou, eu não vou fazer desse jeito não tem como. Esse insubordinado não vale a pena você trabalhar. Eu já tive os dois tipos de insubordinados, tá? Aqueles que questionavam a minha decisão e aí me fazia evoluir, porque eu explicava e eu percebia, depois de um tempo que eu peguei o jeito dela, eu comecei a sempre justificar antes, e isso é bom, né? Isso foi bom pra mim. E tem e aí a gente parou com os atritos, porque na verdade ela precisava mesmo, não era que era insubordinada, é que ela precisava mesmo ouvir a justificativa para conseguir fazer o que tinha que ser feito, tá? Então é o tipo de pessoa, ok, super competente, trabalhava. E tem aquele subordinado que quer só te testar, ele não é bem resolvido com ele quer ficar te testando para fazer você sair daquele ponto que você está. Sabe aquela pessoa que te olha, ao invés de te admirar, ela tem ressentimento por você, ela tem raiva de você? Então, é exatamente esse tipo de pessoa, sabe? Então, quando a gente pega pessoas desse tipo, o que a gente tem que fazer? Tem que trocar. Porque não vale a pena o desgaste emocional que você vai ter. Eu tentei continuar com pessoas assim, você vê, eu acabei de falar que a pessoa questionava e eu entendi que era o jeito dela, e eu me adaptei ao jeito dela, porque era uma pessoa competente, trazia resultado e valia a pena, e foi bom para mim, para eu desenvolver melhor a minha comunicação. Então eu não tenho problema nenhum que questione as minhas decisões, que me pergunte, que até, né, que questione mesmo, esse é o termo. Eu não tenho problema. Agora o problema é a pessoa ficar me testando, a pessoa ficar querendo ver até onde eu vou, querendo esticar o elástico. Então, se você estiver com uma pessoa dessas, sai fora que é cilada, né? Lembra daquele, né, programa? Sai fora que é cilada. Por que é cilada? Porque essa pessoa não quer nada pra ela, ela não vai querer nada pra você. Então, ela sente um ressentimento interno com ela mesma, e aí ela quer reproduzir isso no mundo. Ela reproduz isso no mundo. Eu acabei de falar do princípio da correspondência, o princípio da proporcionalidade, que é a congruência, né, que é a coerência entre o que eu tenho dentro e o que eu externo. É muito difícil uma pessoa segurar a onda, né? Muito difícil uma pessoa segurar a onda o tempo inteiro. Não segura a onda, ela dá sinais muito claros o tempo inteiro. A gente é que tem essa dificuldade de perceber os sinais. A gente fica se opondo, a gente fica com medinho de aceitar que aquele é um sinal real. Porque a gente fica imaginando que vai perder muito. E quando você limpa pessoas que são tóxicas da sua vida, o campo energético, o seu campo energético, ele flui de uma tal forma que você evolui 10 anos. Sabe? É como se tirasse um peso mesmo da sua cabeça, dos seus ombros, né? Quando você limpa o seu campo energético, vira e mexe, eu bloqueio pessoas aqui nesse Instagram e nas minhas redes sociais eu deleto também, porque são pessoas que claramente querem só se lucupletar daquilo que eu tenho, que não é nem muito, né? A gente tá evoluindo todos os dias. Ao invés dela entrar para somar, ela quer entrar para tirar.
Entendeu? Então, qual que é a proposta de hoje até sexta-feira? É você fazer essa reflexão. Quem eu fui ontem não precisa e não vai determinar quem eu serei amanhã. Então, qual que é a proposta para você fazer hoje? É sentar e escrever quem eu fui até agora. Aí você vai escrever da seguinte forma, para não ficar muito aberto, né? Na advocacia, que tipo de advogado eu fui? Se você tem liderados, se você já tem estagiários, recepcionistas, empregados no geral, que tipo de líder eu fui? Que tipo de compromissos eu criei comigo mesma que eu não criei, que eu não cumpri? Que tipo de compromissos eu criei comigo mesma que eu deixei de cumprir? Escreve, responde e traz para o mundo quem você foi. Esse nível de consciência pode te incomodar no primeiro momento, mas ele vai te libertar, ele vai te despertar a partir de agora. Esse nível de consciência, ele vai te incomodar no primeiro momento, porque a gente nunca aceita, né? A luz que a gente põe na nossa sombra, ela agride. Então, no primeiro momento, esse nível de consciência vai te agredir, você vai se sentir mal no primeiro instante, mas logo em seguida vai te libertar. É real isso, hein? Escreveu? Agora você vai escrever quem eu quero ser daqui para frente. Pode escrever, eu quero ser mais determinada. Aí escreve o que é determinada. Quero decidir mais, quero assumir mais responsabilidade, quero cumprir os meus compromissos comigo mesma. Quero ser mais corajosa. O que é ser corajosa? Quero lançar os meus produtos, quero trabalhar, buscar os meus clientes, quero fazer parcerias. Eu sempre deixo o ouro para o final para ver quem vai ficar até o final. Não sei se você já reparou, mas essa é uma estratégia que eu uso para enxergar quem está comigo e quem está só sondando, né? Quem tá só sondando, interessante, né? Às vezes a pessoa vem só no replay, só pra não dar ibope no ao vivo. Sabia? Tem gente assim. Coitada. Coitada de você, né? Se você faz isso. Se não faz isso, ótimo. Parabéns, então. Eu sei que cada um de nós tem um tempo, né? Enfim. Tudo bem? Então, quem eu fui ontem, escreve. Quem eu quero ser amanhã, escreve. Escreveu? Agora, o que você vai fazer? Você vai implementar uma das decisões que você tomou aqui, uma hoje. Uma. Você viu o que a gente fez ontem? Aí a gente fez amanhã. Aí a gente vai implementar uma das decisões hoje. Por que é importante isso? Porque eu acabei de falar da lei universal da correspondência, que é a lei universal da coerência, da congruência. Se você não aplicar hoje o que você quer de resultado para amanhã, você vai só ter mais um plano engavetado no seu campo das ideias, porque você está agindo como ontem. Eu vou repetir. Se você não aplicar hoje o que você quer ser amanhã, você vai estar replicando o que você foi ontem, porque você vai estar sendo mais da mesma, mais do mesmo. Então, para você melhorar amanhã, você começa hoje. Começa hoje, o que você quer ser amanhã. Pode ser? Bora lá? Bora começar? Então, assiste novamente essa live.
Observa os detalhes e as nuances que eu trouxe para você, porque isso vai despertar em você as reações que você precisa para o dia de hoje. Mais importante, o que você viu ontem, o que você for ver hoje relacionado a ontem, foi o seu melhor com as circunstâncias que você tinha, com as ferramentas e com a sabedoria que você tinha ontem. Então é para se acolher, respeitar a sua história e assumir o compromisso que daqui para frente você não será mais essa. Você não fará mais daquele jeito. Não é para olhar com a chibata o que você fez ontem. Não é. E se tudo que você fez ontem te deixou feliz e satisfeita hoje, então o que você pode melhorar? Porque a gente está em evolução. A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode reconstruir. A gente sempre pode recomeçar. Sempre. Sempre é tempo de começar. Sempre é tempo do novo. Sempre. E eu quero que você se permita recomeçar. Se permita recomeçar. Com amor, com acolhimento, com respeito. Se permita recomeçar. Tá bom? Me conta depois o que você achou do exercício, se você tá fazendo, o que você tá achando. E se não tá fazendo, por que não? Vem conversar. Às vezes, essa teima que você tem, essa relutância em mudar, a gente resolve isso em 2 conversas. Entendeu? A gente resolve isso em 2 passos. E se você tiver muita dificuldade de fazer o que precisa ser feito, você sabe que eu sou mentora, né? Eu uso ferramentas do coaching para poder fazer você determinar e fazer o que precisa ser feito. Então, o que o mentor faz? Ele te conduz na construção do seu eu do futuro. O que você quer para o seu futuro é o que você vai ter na minha mentoria. Então me manda um direct, me manda uma mensagem. Na minha bio também tem lá, faça a mentoria Reverbera comigo. Você vai ter chances de conversar para a gente alinhar expectativas. Quem sabe, fazendo uma mentoria você vai ter um resultado, né? Quem não pode ser mentorado? Quem acha que alguém deve alguma coisa para ele. Ou seja, se você acha que pagando uma mentoria para mim, sua vida está resolvida, não venha ser mentorado. Pagando uma mentoria para mim, sua vida vai ser resolvida se você fizer o que eu te orientar. E assim, lembra do liderado anterior? Com a mentoria é a mesma coisa. Quando eu te passar alguma coisa, você vai fazer. Se você tiver que questionar, questiona pra mim, questiona comigo, porque a gente alinha as expectativas. Não é para não fazer. Então, diferente do que muitas pessoas têm por aí, os mentores não são babás, não são pais de ninguém. O mentor pega você pela mão e te ajuda a seguir em frente, mas ele não vai fazer por você. Eu não faço por você, tá? Eu pego você pelas mãos, eu te ajudo a levantar quantas vezes for, eu te cobro o que precisa ser feito, eu te oriento no que precisa ser feito, eu te consolo quando precisa ser consolado, mas eu não faço por você. O trabalho é meio a meio, né? Meio a meio orientação, meio a meio você fazer. Meio a meio orientação, meio a meio você fazer. Então manda, vamos conversar, bora conversar pra gente melhorar? Quem sabe, né? Assim a gente tem um 2021 melhor. Eu acredito. E eu tô trabalhando pro meu 2021 ser transformador. Vai ser o melhor ano da minha vida. Eu tenho certeza disso porque eu vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso por mim. E você? Vai fazer o que pra você? E agora? E agora reverbera comigo, curte, comenta, compartilha, vamos trazer os amigos, porque a gente consegue transformar isso aqui numa egrégora de amor, felicidade, sororidade e acolhimento. Reverbera comigo. Beijos, obrigada, tchau gente.